Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa série de reflexão sobre ser igreja. Bem, nesse primeiro vídeo eu quero pensar com vocês sobre essa frase, eu sou a igreja. É uma frase muito comum em nossos dias. Normalmente ela tem duas intenções. A primeira é de tirar da igreja a ideia de um prédio, de uma edificação, arrogando para nós essa identidade de igreja. Mas precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes também essa frase tem uma segunda intenção, de tirar o caráter comunitário da igreja. E isso é muito perigoso na concepção que nós temos de igreja nos nossos dias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, Pedro, nesse capítulo, está tratando um pouco sobre a identidade da igreja. E nesse texto, nesses versículos, ele diz que nós somos pedras que vivem. E diz também que nós somos edificados casa espiritual do Senhor. Bom, esse texto ele aponta para duas direções na concepção de igreja que Pedro traz para nós aqui. Primeiro, ele não aponta para um indivíduo. É verdade que a igreja é um corpo, é o organismo, o corpo de Cristo nesse mundo. Mas esse corpo é formado por várias partes. Pedro diz que nós somos como pedras que vivem. Nós somos tijolos formados e moldados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, somos sim a morada do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo de Deus. Mas na composição da igreja, nos vemos como tijolos. Pensemos numa edificação, num prédio, literalmente falando. Esse prédio ele é edificado a partir da união de vários tijolos. O executor é o Espírito Santo, o executor da casa espiritual do Senhor. Nós somos os tijolos, as pedras que vivem, a habitação do Espírito, moldados por Ele, mas também organizados, colocados por Ele nessa edificação que é a casa do Senhor. Nesse sentido, não dá para sermos igreja sozinho. Esse texto também aponta para uma segunda direção. Não aponta para um templo físico, material. Ele diz que nós somos pedras que vivem, aponta para algo vivo, dinâmico e não estático. É verdade que os templos eles são importantes, são o local das nossas reuniões. No passado, antes do Senhor Jesus, nós temos uma história, uma trajetória de importância, de local, de referencial da presença de Deus. Mas hoje, o prédio não corresponde ao que é a igreja de Cristo. Então Pedro, nesse texto, aponta não para um templo, mas para algo vivo, dinâmico. Então, ser igreja tem muito mais a ver com quem nós somos e com o que nos une, que é o Espírito Santo de Deus, do que simplesmente com onde nos reunimos. E essa autocompreensão como igreja de Cristo é fundamental para entendermos a nossa identidade e para cumprirmos o papel que nós somos chamados como igreja. O Michael Gorin diz que toda vez que a igreja não sabe quem ela é ou a quem ela pertence, ela se torna qualquer coisa de qualquer um. Por isso nós vemos às vezes grupos que não correspondem à igreja de Cristo porque eles têm um dono e não é o Senhor Jesus. Por isso que às vezes nós vemos grupos que não correspondem à igreja de Cristo porque não sabem quem são e baseiam a sua identidade em uma narrativa que não é a narrativa bíblica. A igreja, portanto, não é uma edificação, um templo material. Nem tampouco aponta para um indivíduo, que é sim parte importante na composição da igreja. Somos pedras que vivem, organizadas pelo Espírito, na edificação da casa espiritual do Senhor. A igreja, então, podemos defini-la como um povo, o povo que Deus está redimindo. Deus está redimindo para si um povo de todos os povos, sem barreira étnica, sem barreira cultural, sem barreira social. Então podemos chegar a uma definição de igreja como o povo de Deus, salvos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, unidos pelo Espírito Santo de Deus, que tem como vocação existencial se alinhar ao cumprimento dos propósitos de Deus. E sobre esse propósito da igreja, Marcos Barth afirma com muita precisão que não existe outro destino ou propósito para o povo de Deus que não seja viver publicamente para a glória de Deus. Ele diz que a igreja foi criada e reunida, iluminada e comissionada, sustentada e equipada para um único propósito, para que sejamos um louvor para a glória de Deus. E se nós pensarmos em louvor como um cântico, esse louvor não é um solo, mas esse louvor é um coral
de muitas vozes chamadas e organizadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.